Pessoal, então vamos para a nossa aula de matemática desta semana, página 63 a 72. Corrijam com bastante atenção, pois são várias atividades de multiplicação. Assistam aos vídeos que estão sendo enviados, porque assim vocês podem entender também melhor, ouvir outra pessoa falando, além da professora, além da pessoa que ajuda vocês têm mais alguém tentando explicar de outra forma como é o cálculo da multiplicação. E estudem as tabuadas. As tabuadas são muito importantes na realização da multiplicação e da divisão. Então aqui eu tinha uma atividade, As meninas estavam montando um time de futebol e precisavam de um uniforme. Elas já montaram um deles, não é mesmo? Então elas já montaram o uniforme, a camiseta vermelha com a bermuda azul. Mas eu tenho a camiseta verde, a preta e eu tenho a bermuda preta também. Como eu poderia estar realizando essa atividade? Uma forma bem legal, como está pedindo aí, é representar com desenhos. Então eu posso desenhar, mesmo que eu queira fazer de outra forma, é interessante fazer o desenho para que eu possa entender a atividade. Então aí tem algumas respostas possíveis. Mas se você está corrigindo, se você ainda não desenhou, desenhe, pinte, a atividade fica bonita e também vocês conseguem entender melhor. Então eu poderia montar o uniforme, a camiseta preta com a bermuda azul ou a camiseta preta com a bermuda preta, a camiseta verde com a bermuda azul ou a camiseta verde com a bermuda preta e a camiseta vermelha com a bermuda preta, porque com a bermuda azul as meninas já montaram. Outra forma de fazer essa atividade também de uma forma bem fácil e simples é eu pensar quantas cores de camiseta eu tenho. Então eu tenho verde, preta e vermelha, 3 cores. E quantas bermudas eu tenho? Azul e preta, 2 cores. Se eu multiplicar o número de camisetas pelo número de bermudas, 3 vezes 2, eu vou ter 6. Então eu tenho 6 combinações possíveis. Entenderam? Depois aqui eu tinha uma atividade onde eu tenho o mapa mundi, Muito legal aí de vocês prestarem atenção no mapa. Eu tenho uma legenda que mostra em quantos continentes, o nosso planeta está dividido. Então, ele está dividido aí em 6 continentes. Desses continentes, em quais deles já tiveram Copa do Mundo de futebol masculino? Então, eu tenho aí, nesses balõezinhos, eu posso observar no mapa. Então na América, que é o verde, todos os anos onde eu tive Copa. Lá na Europa, o rosa, todos os balõezinhos com o ano de todas as Copas que aconteceram lá. Na África, quantas vezes teve Copa lá? Olha lá, só em 2010. Na Ásia, na Oceania, na Antártida. Então eu posso observar o mapa e ver o ano das Copas. Depois eu vou ter um gráfico. Nesse gráfico eu tenho número de gols, observe com bastante atenção o gráfico. E eu tenho o ano das Copas. Então cada Copa tem uma barrinha aí. Essa barrinha é o número de gols que foram feitos em todos os jogos dessa Copa nesse ano. E depois eu tenho as perguntas. Então eu queria saber quantos continentes, já teve a Copa do Mundo em quantos continentes? Então eu tenho aí a resposta. Qual o continente que teve mais vezes Copa do Mundo? Então na Europa. E a letra C
eu tinha que observar o mapa, né? Então, por exemplo, lá na Europa, quantas copas já tiveram lá? Quais foram as copas? Então, olhar lá o ano, ver quantos gols tiveram em cada uma e fazer a soma. Então, eu tenho aí esta resposta. Corrijam aí. Depois aqui, eu tinha uma sugestão de atividade que eu já montei aí para vocês. Vocês podem estar copiando no caderno e estar fazendo a última pesquisa, que é a de 2018. Então, eu fui lá no gráfico, eu peguei o ano de 2002, olhei quantos gols foram feitos, 2006, 2010, 2014. E depois, eu montei o gráfico aí do lado, tá? Vocês podem estar fazendo isso no caderno, pesquisar em 2018 quantos gols foram feitos e montar o gráfico aí no caderno, certo? Lembrando, gente, que a tabela e o gráfico são dois recursos que nós vamos ver bastante em matemática e ele é muito legal. Por quê? Porque quando eu olho na tabela e eu olho no gráfico, se eu olhar com bastante atenção, eu consigo ver as informações. Então, eu consigo olhar aqui, ó, nesse gráfico. Então, eu não sei quantos gols foram feitos em 2018. Eu vou fazer minha barrinha aqui. Mas eu posso ver que de 2002 até 2014 é quando foi feito o maior número de gols. Por quê? Porque a barrinha é maior. Então, por isso um gráfico, ele traz muitas informações importantes. Depois eu tinha aqui um problema que envolve multiplicação e divisão. Então, nós vamos ver nessas atividades que a multiplicação e a divisão, elas são operações inversas. Uma é o contrário da outra, é o inverso da outra. Então, para eu fazer uma divisão, eu vou precisar da multiplicação. Para fazer a multiplicação, eu preciso da tabuada. Na hora de fazer uma divisão, eu posso, né, e devo usar a tabuada. Por isso é muito importante estudar a tabuada, ou pelo menos, né, se você, professora, é difícil decorar a tabuada, mas é importante que você, na multiplicação e na divisão, você sempre saiba como procurar o resultado na tabuada. Isso é o mais importante. Saber usar a tabuada para resolver os problemas de multiplicação e divisão. Então, eu tinha aí um problema que a dona Marta queria fazer 5 tortas e ela tinha 35 morangos. Ela queria dividir igualmente os morangos em todas as tortas. Então, o que ela fez? Como eram 5 tortas, ela pensou, vou olhar na tabuada dos 5. E como ela tinha 35 morangos, ela pensou, será que na tabuada dos 5 tem o número 35? Então, vejam lá, ela foi montando a tabuada dos 5 e ela descobriu que 5 vezes o 7 é 35. E aí ela chegou à conclusão que 35 dividido por 7 é 5, que 7 vezes 5 também é 35. Por isso nós dizemos que os resultados são inversos, que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Aí aqui, ó, você também vai poder perceber, né, o que eu acabei de dizer. Multiplicação e divisão são operações inversas. Então, eu tenho lá na letra A, 42 dividido por 7 é 6. Por que será que é 6? Porque 6 vezes o 7 é 42. Então, é importante que você vá lá, olhe na tabuada, consiga ver
que é exatamente assim. Ah, o 6 vezes 7 é mesmo 42. E se eu olhar na tabuada do 7? 7 vezes 6, quanto é? Você vai ver que também é 42, para que você consiga comparar e consiga entender como funciona a multiplicação e a divisão. Letra B, eu tenho o número 56 dividido por 8. É igual a 7? Por quê? Ah, porque 7 vezes 8 é igual a 56. Então, como eu falei, mesmo que você não tenha conseguido fazer essa atividade, que você tenha achado difícil e você esteja agora corrigindo, pegue a tabuada, olhe a tabuada para que você consiga entender, tá? Por que, da onde que saiu esses números, por que que eu coloquei esses números, por que que os números se repetem, né? Ah, na divisão é 6 e depois na multiplicação do outro ladinho é 6. Ah, é 7 e depois é 7. Por que que eles estão se repetindo, né? Porque são operações inversas. Então, corrija com a tabuada do lado, para que você consiga entender. Aí eu tenho também essa atividade, que é de multiplicação e divisão, mas ela está aí através de figuras. Aí eu coloquei a tabuada aí do lado para vocês. Como eu falei, resolvam essas atividades olhando para a tabuada, para você encontrar os números na tabuada, para que você consiga entender. Então, eu tenho ali, ó, né, vários quadradinhos. Na letra A, eles estão de azuis, na letra B, cada um está de uma cor, para eu conseguir separar, né? Então, na letra A, eu tenho, olhem lá, 3 vezes 9 quadradinhos. Então, eu tenho 9, embaixo mais 9 e depois mais 9. Então, eu tenho 3 vezes 9. Se eu contar todos os quadradinhos azuis, eu vou descobrir que tem 27 quadrinhos azuis. Mas se eu fizer na multiplicação, fica mais fácil, né? Mas se eu fizer 9 mais 9 mais 9, também vai dar 27, né? Lembrando que a multiplicação, ela é a soma de parcelas iguais, soma de números iguais. E se eu fizer 9 vezes 3, também é 27. Se eu inverter e fizer 27 dividido por 3, eu tenho 9. Se eu fizer 27 dividido por 9, eu tenho o 3. Então, corrijam aí também essa atividade com bastante atenção. Olha lá na letra B, pensa, por que que eu fiz 4 vezes 4? Olha lá nos quadradinhos da letra B, né? Conta os quadradinhos até você entender da onde que eu tirei esses números, como que eu fiz essa operação. Olha na tabuada, certo, gente? Com bastante atenção. E como eu falei, assistam os vídeos mais de uma vez se for necessário, até que vocês tenham entendido. Então, aqui eu tenho uma brincadeira. Pensei em um número. Então, leia aí todas os exemplos, aí as atividades, os balõezinhos de cada um, né? Para entender como que eles realizaram essa atividade. Então, letra A, pensei em um número e multipliquei por 2. Então, eu pensei em um número e fiz esse número vezes 2. Ele deu 18. Em qual número será que eu pensei? Então, como eu falei, vai lá na tabuada, olha lá na tabuada. Qual o número que multiplicado por 2 dá 18? Ah, o 9. 9 vezes 2 é 18. Então, eu pensei no número 9. Então, valendo aí cada probleminha, né? Como eu falei, tente, o importante é que vocês tenham tentado resolver. Mesmo que vocês não tenham conseguido,
Observe o número da resposta e pense, mas por que será que deu este número? E tentem responder as dúvidas, tentem responder aí as perguntas, as dúvidas que ficarem, certo? Não apenas corrijam, coloca o número lá, mas não tenta pensar por que deu esse resultado. Aí eu tenho aqui, essa atividade é para você criar duas adivinhas de pensei em um número. Então leia bem, né, o balãozinho. Se você tiver dúvida, pede para a pessoa que está estudando com você, que está te orientando nas atividades, pede para ela tentar fazer, pede para ela ler, para ver se ela entendeu, para ver se ela consegue explicar para você. Então, olha lá na atividade anterior e como eu falei, pensei em um número, multipliquei esse número por, coloca aí algum número, o resultado foi tal número. Em que número eu pensei? Então, essa atividade você pode pegar lá a tabuada e olhando na tabuada e fazendo. Existem muitas possibilidades, né? Muitas, porque olha só quantas tabuadas eu tenho. Então, você pode estar olhando lá para fazer. Para fazer a outra, né, que é pensei em um número e dividir, você também pode olhar na tabuada. É só você olhar no resultado das tabuadas, dividir o resultado por uma das parcelas e você vai ter como resultado a outra parcela. Então, essas duas sugestões, tanto da multiplicação quanto da divisão, você pode fazer usando a tabuada. Tentem fazer aí. Nesta atividade, gente, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que olhar, né, essas operações. Então, eu tenho ali ó, o sinalzinho de igual, tá? Prestando bastante atenção aqui no sinalzinho de igual. Então, eu quero saber se essa operação 3 vezes 10, como eu falei, tenham a tabuada sempre junto na mão para estarem realizando. É igual 5 vezes o 6? Então, você vai olhar lá na tabuada para tentar descobrir. 5 vezes 7 é igual 4 vezes o 9? Como eu falei, mesmo que você esteja corrigindo, olhe na tabuada para você tentar descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. 40 dividido por 5. Ah, professora, mas aqui ó, é divisão. Como que eu vou fazer? Olha lá na tabuada. Você vai olhar na tabuada do 5, você vai olhar na tabuada do 8 e vai ver que número que multiplicado por 5, a tabuada 5 vezes qual número dá 40? 8 vezes qual número que dá 48? É o mesmo número das duas tabuadas? Ah, então por isso que é falso. Então olhem lá na tabuada. 25 dividido por 5 é igual 30 dividido por 6? Como eu falei, olha na tabuada do 5, procura o resultado lá se tem o 25. Olha na tabuada do 6, vê se tem o resultado 30. É o mesmo número que multiplicado dá esses resultados? Complete com números que tornem cada igualdade verdadeira. Aqui é a mesma coisa, né? Só que eu tenho que, como eu falei, vai lá com a tabuada em mãos para você poder consultar. O 2 vezes o 9, quanto que é? Ah, eu vi lá que é 18. Então, 2 vezes 9, 18. É igual 3 vezes qual número? Qual número que 3 vezes dá 18 também? Então, 3 vezes 6 é 18, certo? Então, é isso que você tem que olhar lá no tabuado, ó. Olhem lá, certo? Mesmo que, mas aqui tá faltando esse primeiro número aqui, não tem problema. Olha o outro aqui, ó. 6 vezes 5, quanto que dá? Tem que ser a mesma coisa que 5 vezes 6, o resultado tem que ser o mesmo.
E aqui, como eu falei na atividade anterior, é divisão, mas eu posso ir lá, né, na tabuada do 2, descobrir se tenho 18, para eu poder descobrir que 18 dividido por 2 é 9, tá? 27 dividido por qual número que também dá 9? Então, olhando para a tabuada. Número 4. Agora observe os sinais das operações e complete. Gente, nessa atividade eu coloquei uma sugestão, tá? Vocês que estão aí em casa fazendo com ajuda ou sem ajuda, vocês colocam o número que vocês quiserem. O importante, o que é? O sinalzinho de igual. Importante que 4 vezes 4 é 16. E 8 vezes 2 também é 16. Então, eles são iguais. As duas operações têm um resultado igual. 2 vezes 2 é 4. É igual 8 dividido por 2, porque 8 dividido por 2 também dá 4, certo? Então, o resultado tem que ser igual. 36 dividido por 4 é 9. 18 menos 9 também é 9. Então, corrijam, mas procure entender a atividade. Então, aqui eu tenho diferentes maneiras de multiplicar. Então, eu tenho um outro exemplo, um outro jeito de fazer a multiplicação. Observem ali que esse número, ele tem unidade, dezena, centena, né? Então, eu tenho lá 3 vezes 112. Então, você pode pensar assim, nossa, mas que difícil fazer essa multiplicação, né? Ter que armar essa operação e resolver. Então, aqui tá dando sugestão de uma outra forma de fazer, de modo que fique um pouquinho mais fácil para você. Então, por isso que eu sempre falo, presta bastante atenção para que você consiga entender. Então, eu fiz aqui, eu tenho aqui, ó, 100, 10 e 2, né? Então, ó, 112. Então, o que que eu fiz? Eu separei para que eu conseguisse multiplicar com um pouquinho mais de facilidade. Então, eu fiz 3 vezes 100, 300. 3 vezes o 10, 30. 3 vezes 2, 6. E aí, eu juntei tudo e fiquei com 336. O mesmo resultado que eu tenho aqui. Ou eu poderia fazer 3 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 3 vezes 2, 336. E aqui a mesma coisa, 4 vezes 208. 4 vezes 200, 800. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 200 mais 4 vezes 8 igual 832. Então, aqui eu tenho o cálculo, né? Tentando fazer de outra forma. Então, o mesmo número, 4 vezes 124 e respondo as questões. Então, eu tenho aqui também centena, dezena e unidade. Então, eu vou fazer 4 vezes 4, observe aí como a conta foi montada, igual a 16. Então, o 6 fica aqui na casa da unidade e o 1 vai lá para a casa da dezena, porque ele é dezena, né? Por que só foi escrito o número 6 na ordem das unidades? Porque das 16, 10 são unidades, foram trocados por uma dezena. O que significa o número 1, que aparece na ordem das dezenas no quadro de ordens? Uma dezena, a partir de 16 unidades. Então, procure acompanhar, tá? O desenho, como a conta está sendo realizada, para vocês poderem entender como que foi feito o cálculo. Continuamos o cálculo, multiplicando as dezenas. Agora, eu vou fazer 4 vezes
2, que é igual a 8. Mas, percebam que eu tenho 1, né? Que subiu. O 1 do número 16 foi lá para a casa da dezena. Por que foi escrito o número 9 na ordem das dezenas? Porque 4 vezes 2 mais uma dezena é igual 9 dezenas. Então, eu fiz 4 vezes 2 é 8. Mas como tinha 1 lá em cima, eu tive que somar aquele 1 que estava lá na casa da dezena. Para terminar, multiplicamos as centenas. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, 4 vezes 124 é igual a 496. Então, percebam que a gente começa a multiplicação pela unidade, ó. 4 vezes 4, 16, subiu 1. Agora, eu vou multiplicar a dezena. 4 vezes 2, 8, mais 1 que estava lá em cima, 9. Agora, eu vou multiplicar a centena. 4 vezes 1, 4. Então, bastante atenção. Breno começou a explicar como calculou 3 vezes 247 usando o quadro de ordens. Então, vejam aí. Primeiro, multipliquei as unidades. 3 vezes 7 unidades. Então, primeiro ele fez 3 vezes 7, como eu falei, olhando na tabuada, ou se você já encontrou uma outra forma de descobrir quanto é 3 vezes o 7, né? Você pode contar 7 mais 7 mais 7, você pode fazer desenho, você pode fazer risquinho, o jeito que você achar melhor. Você deve descobrir como é mais fácil para você resolver a matemática. Aqui, ele foi observando. Então, 3 vezes 7, 21. O 1 fica aqui e o 2 vai lá para a casa da dezena. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. O 4 fica aqui embaixo e o 1 vai para a casa da centena. 3 vezes 2, 6. Mais 1, que estava aqui em cima, 7. Então, 741. Se você tiver dúvida, volte quantas vezes você achar necessário o vídeo e assista novamente. E aqui eu tenho mais problemas. 5 amigos compraram uma barraca e alguns equipamentos de acampamento. Cada um contribuiu com R$ 125 para pagar o valor, o total das despesas. Quantos reais eles gastaram nessa compra? Então, 5 amigos compraram uma barraca e alguns equipamentos. Cada um contribuiu com R$ 125 para pagar. Quantos reais eles gastaram nessa compra? Então, o que eu tinha que fazer? 5 vezes 125. Então, eu fiz 5 vezes 5. Deu 25, certo? Então, fui subindo o número igualzinho lá na atividade anterior. Então, monte esse problema no seu caderno ou numa folha. Não fique só corrigindo, copiando a resposta. Pense na resposta. Como eles gastaram R$ 625 nessa compra? Qual foi a operação que eles fizeram? Como se chegou nesse resultado? Então, tente fazer a sua conta aí no seu caderno. Como eu falei, olhando na tabuada, usando a tabuada e assistindo aos vídeos. Roberto saiu para fazer compras. Ele vai pagar o valor das compras em dinheiro. Veja as cédulas que ele tem. Então, ele tem 3 notas de 10. Ele tem 4 notas de 50. E ele tem uma de 5.
e uma de 2. Roberto gostou de uma calça branca que custava R$ 145 e de uma blusa no valor de R$ 59. Na mesma loja havia um sapato preto que ficaria ótimo com aquela roupa. O sapato custava R$ 56. Roberto tinha dinheiro suficiente para comprar tudo de que gostou? Então, não, pois ele tinha 237 e o total de suas compras seria 260. Sobraria ou faltaria dinheiro? Quantos reais? Faltariam 23 reais. Se você fosse Roberto, o que faria nessa situação? Então aí você vai parar e vai pensar no que você faria nesta situação. Então, lembrando aqui, a correção dos problemas anteriores. Então, eu tenho lá no primeiro problema, Então, eu tenho 5 amigos e cada um deu R$ 125 para pagar o total das despesas. Então, eu tenho que fazer essa operação, 5 vezes 125. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, o total foi, eles gastaram 625. No outro problema, o Roberto, tem aí esse total de dinheiro, então ele tinha quanto? 237 reais. Mas o que ele queria comprar era uma calça de 145, uma blusa azul de 59 e mais um sapato de 56. Então, eu tenho que somar, as peças que ele queria, os objetos, ver quanto ele tinha de dinheiro e fazer aí uma subtração para ver, se dava para ele comprar, se sobraria dinheiro ou se faltaria. Então, aí vocês terminam de resolver esses problemas, corrijam todas as atividades com atenção, assistam os vídeos e bons estudos de matemática.